cuidar de mim. Ela pede para minha mãe para que eu vou morar com ela. E ela promete à minha mãe que vai me dar uma vida melhor. Ela promete para minha mãe que vai me dar um futuro melhor. Ela promete para minha mãe que vai cuidar de mim como filha, que vai me dar bons estudos. E a minha mãe, naquela época, pensando no melhor para mim, ela me deixa ir morar com aquela empresária. E eu fui morar com ela. Quando eu cheguei ali naquela casa, na casa dela, aquela casa tinha tudo do bom e do melhor. Aquela casa era maravilhosa, tinha todo o conforto que uma pessoa deseja ter. Lá tinha tudo do bom e do melhor. Eu cheguei ali, ela comprou roupas novas para mim, me matriculou num colégio particular, mandou arrumar o meu cabelo e as minhas unhas. E eu fui viver aquela vida totalmente diferente da que eu vivia com a minha mãe. O tempo foi passando, aquela mulher começou a mudar. Os dias foram passando e aquela mulher começou a se transformar em uma pessoa que eu não conhecia. Aquela mulher começou a fazer coisas comigo terríveis. Começou a me machucar, a me punir, a me castigar, ao ponto de chegar a me torturar e me manter dentro de um cativeiro. Ali eu vivi os piores dias da minha vida. Daqui a pouco eu vou citar para vocês algumas das torturas que aquela mulher fazia comigo. Mas antes de chegar nessa parte, eu preciso e quero contar algo para vocês bom que ela fez por mim. Diante de tantas coisas ruins, tantas torturas, tantos maus tratos que ela fez uma coisa boa por mim, que era diferente de tudo aquilo que ela fazia. Era um castigo aonde ela me levava para a porta de um banheiro, e ali ela vinha com um livro nas mãos, colocava nas minhas mãos para me ler, e eu tinha que ficar ali naquele lugar de castigo, né? Em pé, de frente para a porta do banheiro, né? Eu não podia escorar em nada, e ali eu ficava naquele lugar, e ela vinha com esse livro nas mãos, colocava nas minhas mãos para me ler, e mandava eu ler aquele livro em voz alta. Eu não tinha um tempo determinado para estar ali, mas eu tinha que ficar ali, né? E sempre este lugar eu ia para ele quando eu passava pelaquela sessão de torturas. Havia um ritual para aquelas torturas acontecerem, havia uma sequência para aquelas torturas irem acontecendo ali. E no final dessa sequência de torturas era para onde eu ia, para o castigo, né? Ficar em pé lendo aquele livro. E quando eu digo que ela fez algo bom por mim, foi justamente esse castigo. Eu tenho plena convicção de que aquele castigo mudou a minha história. Ele mudou a minha história. Porque o livro que ela vinha lá de dentro, trazia em suas mãos e colocava nas minhas mãos para me ler, ele tinha a capa preta. E na capa do livro havia um nome escrito bem grandão assim: Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. Na mente dela, ela achava que estava me punindo mais uma vez. Na mente dela, ela achava que estava me castigando mais uma vez. Mas mal ela sabia que o livro que ela usava para colocar nas minhas mãos para me ler, falava de um Deus vivo, falava de um Deus todo-poderoso, falava de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que muda a história. Naquele livro falava de um Deus, lá em João 3,16, que entregou a vida do seu único filho por amor a mim. Ainda que eu viesse morrer naquele lugar, a palavra de Deus me garantia em João 3,16 que eu, Lucélia, alcançaria a eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu li a Bíblia, e lendo a Bíblia eu aprendo a orar.
Lendo a Bíblia, eu aprendo a crer no Senhor Jesus. Lendo a Bíblia, eu aprendo a falar com Jesus. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher me acorrentou nas escadas, onde de costume ela já me colocava com as mãos para cima, acorrentada e amordaçada. Eu vou pedir para colocar aqui no telão a primeira imagem, para vocês verem como que eu fui encontrada. Tem como dizer que é esse? Não, esse. Por favor, obrigado. Está frio aqui em cima? Olha, nessa imagem, vocês verem, essas foram as imagens que era passada na televisão o tempo todo na época, no ano de 2008. Essas era uma escada que tinha acesso à parte superior daquela cobertura que morávamos. E ali ela me colocava com as mãos para cima. Em cada mão minha havia uma corrente passada lá com o ferro da escada. Passava a corrente lá na escada junto com o meu braço e trancava com um cadeado. Nas duas mãos havia essa corrente trancada com um cadeado. Na minha boca, vocês percebem que tem um negócio branco. Isso aí era uma mordaça, um pedaço de pano velho, mais ou menos desse tamanho, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com um esparadrapo. Assim ela me deixou, 15 de março de 2008, sem direito de me soltar e sem direito de gritar por socorro. Assim eu fiquei. Era quase 8 horas da manhã quando eu fui presa nessas escadas. Tinha um relógio lá na parede e eu conseguia ver as horas. Então, todas as vezes que ela me prendia, eu olhava para ver as horas que eu fui presa. E quando ela me soltava, da mesma forma. E ali eu fiquei, desse jeito. Nessa posição, eu abaixei a minha cabeça e dormi. Dormi mesmo, igreja. Dormi de verdade. Dormi pendurada nessas escadas. Quando eu acordei, eu acordo muito assustada, sentindo dores nos meus braços, sentindo dores nas minhas pernas, nas minhas costas, a pimenta enfiada na minha boca através enrolada naquele pano, ardia a minha boca, as minhas mãos que estavam levantadas formigavam, as minhas mãos formigavam. Quando eu acordei, eu olhei para o relógio e ele já marcava 10h22 da manhã. Ou seja, já tinha, irmãs, quase 2h30 que eu estava nessa posição. Aí vocês imaginam a dor que eu sentia no meu corpo, né? No momento em que eu acordei, assim era aberto, né? E eu conseguia ver o céu. Ali naquela hora, às 10h22, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia. Eu não sabia se Jesus ia me ouvir. Mas com toda a fé que havia dentro de mim, eu clamei Jesus naquele dia. Eu falei com Jesus naquele dia. E a minha boca estava tampada, me impedia de falar com Deus em voz alta. Mas o meu pensamento não estava preso. E ainda bem que o Senhor sonda e conhece os nossos pensamentos. Aleluia. Olhando para aquele céu, eu fiz a oração que eu vou fazer aqui em pensamento ao Senhor. E eu olhava para o céu e eu falei com Jesus naquele dia. Com tanta fé dentro de mim, eu falei com Ele. Eu clamei Jesus. Eu olhava para o céu e eu falava. Imagina, nem ajoelhar eu podia. Eu estava presa. Minha irmã, não pense que o Senhor te ouve só de joelhos. É muito bom a gente orar de joelhos, mas o Senhor não nos ouve somente de joelhos. Eu sou a prova viva disso, que Deus não ouve só quando estamos de joelho.
Deus nos ouve enquanto lavamos a vasilha, enquanto fazemos a comida, enquanto trabalhamos, enquanto cuidamos dos filhos, enquanto cuidamos da casa. O Senhor nos ouve em qualquer situação, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. O Senhor nos ouve o tempo todo. A única coisa que Ele quer é que nós falamos com Ele. Aleluia. Eu olhava para o céu, 10h22 da manhã, eu falava com Jesus. Eu disse para Deus assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Se não, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui. Eu não dou conta mais. Eu não dou conta mais. E ali eu fechei meus olhos e dormi de novo. Parecia que eu tinha levado um sono de umas 2, 3 horas. Parecia que eu tinha dormido demais. De repente eu acordei e o relógio marcava 10h25 da manhã. Apenas 3 minutos haviam passado. A voz de uma mulher começou a gritar o meu nome na porta. E aquela voz insistente grita pelo meu nome. Ela grita e bate na porta: Lucélia, Lucélia. Não tinha como eu responder. A boca estava tampada. Comecei a chutar aquela parede. E ela gritando: Lucélia, Lucélia, batendo na porta. De repente eu escutei aquela porta abrindo e aquela mulher entrou correndo. E quando ela viu essa cena, uma criança de apenas 12 anos de idade, ela gritou: meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olhei para o lado e nas mãos dela tinha um papel. E naquele papel, o nome maior que eu pude ler com os meus olhos foi Polícia Civil. Quando eu li aquilo, eu entrei em desespero. Meu corpo entrou em batedeira. Eu comecei a tremer presa naquelas escadas. E eu senti muito medo naquela hora. Assim que ela gritou, outros policiais entraram atrás dela. E eles ficaram de frente para mim, como vocês estão, me vendo nessa situação. E ela vem e tira aquela mordaça da minha boca. A primeira reação que eu tive, a reação imediata, foi mandar aqueles policiais ir embora. E eu gritava: vai embora daqui, eu não chamei vocês aqui. Vai embora daqui, se vocês não forem embora eu vou morrer. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Por que eu disse isso? Porque a empresária dizia: o dia que você denunciar, ou até mesmo o dia que você vier sair dessa casa, eu vou matar seu pai, eu vou matar a sua mãe, eu vou matar os seus irmãos, e por último eu vou te matar. Foram quase 2 anos de sofrimento. Foram quase 2 anos ouvindo aquela mulher dizer que ia matar a minha família. E com isso, o medo, ele entrou dentro do meu coração. Eu fui tomada pelo medo. Quantas mulheres hoje em dia estão vivendo debaixo do medo, estão vivendo com medo, estão sendo amedrontadas por Satanás. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir.
E Ele veio para isso mesmo, para nos amedrontar, para nos fazer parar. Ele quer todos os dias nos matar. Mas eu quero te lembrar, minha irmã, em nome de Jesus, que um dia Jesus também veio. E Ele veio para tirar todo o medo. Jesus veio para tirar todo o medo. E Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. Não tenhas medo, porque eu sou com você. Aleluia. Por 366 vezes na minha e na sua Bíblia é repetida a palavra não temas. Sabe o que eu aprendi com isso? Para cada dia do nosso ano, Deus tem um não temas para mim e para você. Aleluia. Até no ano bissexto Ele lembrou de colocar no nosso dia o não temas. Então não temas, mulher. Não permita o medo morar dentro de você. É muito ruim viver com medo. Hoje nós temos um Deus maravilhoso, um Jesus que veio na terra para nos salvar, para nos livrar, para nos guardar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. O Senhor é conosco todos os dias das nossas vidas. Sabe por que você está aqui hoje, mulher? Sabe por que você suportou passar por tudo que você já passou na tua vida? Sabe por que tem mulheres que suportaram passar o abandono, outras suportaram passar o abuso, outras suportaram a traição, outras suportaram a rejeição, outras suportaram viver sozinhas? Sabe por quê? Porque Jesus sempre esteve lá. Jesus sempre esteve lá, te dando força, te dando vida, te sustentando. Quando Ele viu que você não daria mais conta, Ele viu alguém no teu caminho para te ajudar. Quando Ele viu que você não suportaria, Ele te tomou pela mão e te sustentou. Quando Ele viu que não tinha mais jeito, que você morreria, o leão da tribo de Judá rugiu sobre você o fôlego da vida. É por isso que você está aqui hoje, porque Jesus sempre esteve lá. Aleluia. Por que eu estou aqui? Porque Jesus sempre esteve lá. Jesus sempre esteve lá, me dando vida, me sustentando, me mantendo vivo naquele lugar. Jesus sempre esteve lá. Se Jesus me abandona por um minuto apenas, eu teria morrido. E ali, a policial, ela me vendo neste lugar, e eu gritando, pedindo para que eles fossem embora dali. Olha o que o medo faz. Ele não me permitiu enxergar aqueles policiais como uma forma de socorro, mas como uma ameaça. Está vendo o que o medo faz? Olha o que o medo faz também. Eu estava ali gritando, pedindo para que eles fossem embora dali. E eu dizia: vai embora daqui, não foi eu que chamei vocês aqui. Vai embora daqui, não foi eu que chamei vocês aqui. Olha o que o medo faz, te traz uma culpa que não é sua. E eu ali: não foi eu, olha eu querendo tirar a culpa de mim. Não foi eu que chamei vocês aqui. Não foi eu que chamei vocês aqui. Vai embora daqui, não foi eu que chamei vocês aqui. Cuidado, mulher. Não permita o medo entrar no seu coração. Em nome de Jesus. E enquanto eu gritava, pedindo para que os policiais fossem embora daquele lugar, aquela policial olhava para mim com lágrimas nos olhos, e ela tentava me acalmar. E ela dizia: calma, Lucélia, calma, Lucélia, calma, eu preciso que você fique calma, porque foi Deus quem mandou a gente aqui. Aleluia. Ela disse isso: foi Deus quem mandou a gente aqui. Ah, querida,
queridas, aquela mulher estava ali exercendo a profissão dela. Aquela mulher estava ali como uma policial civil. Por meio de uma denúncia, ela chegou até aquele local. Mas aquela mulher, quando abre a boca, ela poderia olhar para mim e dizer: calma, fica tranquila, somos policiais civis, recebemos uma denúncia e viemos te salvar. Fica calma, nós já vamos tirar você. Mas não, ela não disse nada disso. Ela disse: calma, Lucélia, eu preciso que você fique calma, porque foi Deus quem mandou a gente aqui. Aleluia. Quando ela disse isso, irmãs, eu olhei para o céu, o mesmo céu que eu havia olhado clamando Jesus há 3 minutos atrás, o mesmo céu que eu havia olhado e dito para o próprio Deus que se ele existisse mesmo, que ele viesse ali me tirar daquele lugar. Naquele momento meu grito mudou. Eu parei de mandar os policiais ir embora. Eu já não disse mais nada daquilo. Aleluia. Mas eu olhava para aquele céu e ali eu pude contemplar a existência de Deus. Ali eu pude contemplar a existência do meu Pai. E o meu grito mudou. Eu ainda estava presa nas escadas, apenas a minha boca havia sido liberada. E eu olhava para o céu com toda a força que havia dentro de mim, com toda a força que havia dentro do meu ser. E eu gritava naquele lugar, contemplando a existência do Senhor. Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Jesus me ouviu. Deus existe, Deus existe. 3 minutos após a minha oração, o Senhor provou para mim que Ele é Deus e que Ele ouve a nossa oração. Aleluia. Ei, querida, eu não sei quanto tempo você está buscando, eu não sei quanto tempo você está clamando, mas Deus me trouxe lá de Goiânia para te dizer: pode passar o tempo que for, pode passar o tempo que for, pode passar 3 minutos, pode passar uma semana, pode passar um ano, pode passar o tempo que for. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Aleluia. Descansa nele, deleite-se nele, porque o melhor Ele está fazendo por você. Enquanto o Senhor está calado, é porque Ele está trabalhando. Aleluia. Confia no teu Pai, confia no teu Deus, confia nele, em nome de Jesus, porque sempre o melhor o Pai faz por um filho. Aleluia. Enquanto eu orava, enquanto eu buscava, o Senhor já estava trabalhando a meu favor. O Senhor já estava fazendo por mim. Busque, Ele quer que nós buscamos Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Mas é buscar o tempo todo buscar a Ele. Aleluia. Porque é muito fácil adorar o Senhor quando tudo está indo bem. É muito fácil adorar o Senhor quando está tudo tranquilo, quando a vida financeira está ótima, quando a casa está em ordem, quando está tudo certo. É muito fácil adorar o Senhor, mas que nós possamos adorar Ele em espírito e em verdade, o tempo todo, como aquela canção do irmão Lázaro, que marcou tantas gerações. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É glorificar o Senhor o tempo todo. É no leito, é na bonança, é na pobreza, é na alegria, é na tristeza, é no choro, é no luto, é em qualquer momento adorar o nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
tempo todo adorar Ele. Aleluia. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós o tempo todo. Deus não nos escolheu para morrer no deserto. Deus não nos escolheu para morrer no deserto. Deserto não é lugar de morte. Deserto é lugar de passagem. Aleluia. Quando aquele profeta foi usado por Deus lá naquela igreja, lá na Deus e Amor, quando eu era criança ali deitado embaixo do banco, quando ele direcionou a palavra a mim, o que ele disse: Deus me mostra essa menina passando por um cativeiro. Era passagem, era passando. Ele não disse que eu morreria lá, ele não disse que eu moraria o resto da minha vida lá. Ele disse: passando por um cativeiro. Deserto é lugar de passagem. Aleluia. Adore o Senhor. Adore ao Senhor, porque enquanto nós adoramos, Ele trabalha por nós. Enquanto nós buscamos a face dEle, Ele faz por nós. O Senhor é maravilhoso. E a policial me tira das escadas. E quando ela me tira daí, parecia um sonho. Parecia que eu estava sonhando mais uma vez. E ali, abraçadinha com ela, ela me abraça. E eu pude sentir um amor muito grande no abraço daquela mulher. Abraçada com ela, eu sinto aquele amor que era transmitido para a minha vida. E ela sussurrou no meu ouvido. E sabe o que ela me disse? Filha, eu te amo. Eu nunca vi aquela mulher, eu não sabia o nome dela. Eu só sabia que ela era uma policial, porque eu tinha lido naquele papel que estava na mão dela. Mas nem fardada ela estava. E ela me chama de filha e diz que me ama. Hoje eu sei e entendo perfeitamente que era o próprio Deus falando na boca dela. Hoje eu sei e entendo que era o meu Senhor dizendo: filha, eu te amo, eu nunca te abandonei e eu sempre estive aqui. Aleluia. E aí eu não solto mais a mulher. Eu continuo abraçada com ela. Nós duas saímos abraçadas, andando pelo cativeiro. E aí eu começo a mostrar. Essa pulseira, eu vou ter que parar de usar ela. Sempre quando chega nessa hora ela estoura. É desse jeito. Ontem ela caiu lá na igreja lá. Eu vou acabar perdendo ela. Não vou usar mais. Queridas, eu saio andando por aquele cativeiro e começo a mostrar as torturas que a mulher fazia. Eu acho que agora esse ar pode ser ligado de novo. Esquentou o negócio aqui. Não, mas vocês não põem ele frio daquele jeito não, que senão eu vou perder minha voz. Porque ele estava muito gelado. Começou a doer minha garganta, por isso que eu pedi para desligar. Mas agora eu acho que... Que bom, irmão, que você está aqui. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãs, aí eu fui diante do tanque, né? Fui andando diante do tanque. Tanque, irmãs, de lavar roupa mesmo, normal. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu mostrei para ela, falei: olha, tá vendo esse tanque aqui? Ela enchia ele de água, amarrava as minhas mãos para trás com uma corda, com corda mesmo, gente. E ela pegava a minha cabeça e enfiava dentro daquela água, e ficava segurando a minha cabeça enfiada dentro da água. Quando ela viu que eu não tinha mais força para aquilo, que eu já estava afogando, ela me tirava, eu dava aquela respirada e de repente ela enfiava a minha cabeça de novo e ficava fazendo isso por várias vezes, me afogando naquele tanque de lavar roupas. Tinha uma máquina que dava choque naquele lugar e ela me dava choque com aquela máquina. Tinha uma porta de madeira que tinha acesso a um banheiro, e na portinha de madeira
nas dobradiças da porta, estava tudo sujo de sangue, escorrido. A policial perguntou: o que é isso aqui? Eu disse: nessa porta, ela colocava todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, e prendia um por um dos meus dedos nessa porta. Como que é isso, Célia? Ela fechava a porta nos meus dedos. Coloca a segunda imagem aqui para mim, por favor, no telão. Aqui vocês vão ver, olha lá, algumas marcas da época. Tá vendo? Olha as minhas unhas como estavam quando saíram de lá. Todas as minhas unhas caíram e nasceram. Eu perdi a noção, irmãos, de quantas vezes essas unhas caíram e nasceram. Todas as unhas foram esmagadas na porta, né? Esse dedo meu aqui, essa mão é essa que eu estou mostrando. Esse dedo meu, ele é menor que esse, porque no momento que ela pede para que eu coloque ali na porta, ela vem e fecha a porta com muita força, e a porta corta o meu dedo, o pedaço do dedo, e ele cai no chão. Então o dedo ele ficou menor, né? As unhas nasceram de novo. Todas as minhas unhas das mãos voltaram ao normal, todas. Olha as minhas mãos machucadas. Isso aí, irmãs, eram marteladas que ela dava assim no peito da minha mão e me machucava. Nos meus joelhos também, ela me dava várias marteladas, nos meus pés também. A minha língua é assim até hoje, mutilada. Eu tenho uma língua mutilada. Ela pegava alicate de eletricista e apertava a minha língua com alicate, saía puxando a minha língua presa no alicate, assim dentro daquele cativeiro. Pegava tesoura e ia picotando assim a minha língua. Eu tenho um pedaço da minha língua que foi cortado com tesoura, irmãs. Os médicos disseram que eu ia ter que fazer uma cirurgia na língua para poder eu sentir o paladar, para eu ter o paladar, né? Sentir o sabor dos alimentos. E aí os médicos falaram mesmo que eu ia ter que fazer, que eu não ia sentir o sabor dos alimentos. Mas quando Deus cura, Ele cura por completo. Deus faz a obra por completo, e eu sinto perfeitamente o sabor dos alimentos. Viu, irmãos? Pensa, o que crente mais gosta de fazer é de comer, não é? Aí, ó, opa, tá vendo? Porque eu falo que crente, ele tem 3 coisas: fé, fome e filho. Não é? Então, pensa, eu comer uma picanha e não sentir o sabor dela. Já imaginou? Comer um doce, algo, né? Agora vai ter um banquete ali. Imagina se eu não fosse sentir o sabor de nada daquilo que vai ser servido ali. Imagina, que coisa horrorosa. Não ia dar certo não. Deus foi bom, foi lá e falou: não, vai sentir sim o sabor. Então eu sinto perfeitamente o sabor dos alimentos. Mas a minha língua é assim, viu, irmãs? Eu não vou mostrar para vocês, que eu tenho 29 anos de idade. Não vai ser bonito eu mostrar a língua para vocês aqui, né? Mas é assim, dessa forma que está aí. Eu tenho uma cicatriz aqui nas minhas costas, de um salto que ela enfiou nas minhas costas. Eu tenho uma cicatriz no meu pé direito, de uma faca que ela enfiou no meu pé. Eu tenho marcas de queimaduras pelo meu corpo, da onde ela pegava o ferro de passar roupa, ligava na tomada, e o ferro quente, ela tirava toda a minha roupa e vinha passando o ferro assim em cima de mim, me queimando. A minha pele ia grudando assim no ferro. Ô, gente, esse ar, ele é indecente, esse ar, viu? Gente, o que é isso? Ou ele congela ou esquenta, meu Jesus amado. Ele é frio, né? Tá exercendo o papel direitinho. Irmão, não tem como pôr essa paleta assim para baixo, não? Deixar gelando o chão aqui. Ele é bem frio. Arruma ele aí, irmão. Senão amanhã eu não prego. Aí a culpa vai ser do ar. Irmãs, aquela mulher pegava corda, passava no meu pescoço e me enforcava com cordas. Ia passando a corda e ia me enforcando. Pegava sacolas de supermercado, sabe aquelas sacolinhas de plástico?
Ela me prendia nas escadas e eu presa lá, ela vinha e colocava sacolas na minha cabeça e ia amarrando a ponta da sacola. Até 5 sacolas e amarrando a ponta assim. E ali eu ficava me debatendo com falta de ar, né? Me asfixiando naquele lugar. Tinha um cachorrinho naquela casa. Todas as fezes que aquele animal fazia, eu tinha que comer. Toda a urina que ele fazia no chão, eu tinha que me ajoelhar e lamber. Sabe? Nessa hora eu queria perder o paladar, viu, irmãs? Nessa hora a gente quer perder, porque Deus me livre. Pensa, aquele cachorrinho, tanto de fezes que ele ia fazendo ali durante o dia, e eu tinha que comer. Um dia eu quis matar aquele cachorro, tanto que aquele cachorro fazia as necessidades dele ali, né? Mas não fiz nada com ele não, viu, gente? Ficou vivo lá. Se morreu, não foi eu que matei, não. Se ela achava barata andando pela casa, ela pegava barata e enfiava na minha boca e fazia eu comer. Me deixava sem comer até 3 dias sem me alimentar. Ainda bem que tinha o cachorro, apesar de ter que comer as necessidades dele, mas quando ela me deixava sem comer, escondido dela, eu pegava a ração do cachorro e comia. Eu me alimentava da ração do cachorro, escondido, porque se ela soubesse, ela matava o cachorro. Ela tirava aquele cachorro de lá. E eu comia a ração do cachorro de fome. Eu ficava até 3 dias sem comer nada, irmãos. Nada vezes nada. O dia que eu fui liberta pelos policiais, foi no dia 15 de março de 2008. A minha última refeição tinha sido dia 12. Tinha 3 dias já que eu não comia nada. Ela me deixava dormir no chão frio como esse aqui. Eu deitava naquele chão para dormir, sem nenhum lençol, sem nenhuma coberta para cobrir. E aí eu dormia naquele chão ali. Passava frio a noite inteira, irmãs. Lá onde eu ficava, tinha grades assim, ó, em volta da área. Então, como era um prédio, ventilava muito ali. Então eu passava frio a noite inteira, dormindo ali naquele chão, sem nenhum lençolzinho para cobrir, com aquela roupa que eu estou vestida na imagem, com aquela roupinha lá. Aquela mulher, uma vez, me deu 70 pauladas na cabeça, 60 na nuca e 7 no estômago. Eu me lembro a quantidade dessas pauladas, porque eu tive que contar uma por uma delas. Então, irmãs, eu nunca esqueci desse número de pauladas. A minha cabeça ficou enorme, os meus olhos ficaram roxos, bugalhados para fora, meu nariz ficou torto, minha boca, minha cabeça ficou cheia de hematomas, partes da minha cabeça sangravam, meu cabelo caía, sabe, conforme eu passava a mão na cabeça, assim, o cabelo ia caindo, devido a tantas pauladas que eu sofri ali na cabeça. Ela me deixava sem tomar banho, eu ficava sem tomar banho, até uma semana sem tomar banho. Determinava, você vai ficar tantos dias sem beber água, eu tinha que ficar. Quando eu sentia sede, eu fazia xixi no balde e bebia minha própria urina. Aquela mulher passava pimenta nos meus olhos, pegava pimentas malaguetas, amassava as pimentas, pegava aquele sumo da pimenta e passava nos meus olhos, enfiava pimenta dentro do meu ouvido, do meu nariz, enfiava pimenta dentro da minha boca, passava pimenta no meu rosto, as minhas bochechas ficavam queimando, pegava a colher, esquentava no fogão, a colher ficava laranjada de tão quente, e ela vinha e esfriava a colher na minha língua, enfiava a mão dentro da minha boca e vinha rasgando a minha língua assim com a unha. O couro da minha língua saía dentro assim das unhas dela. Vocês viram tanto que Satanás tentou contra a minha língua? Muito, né? Será por quê? Aquela mulher, ela abusava de mim sexualmente. Ela cometia os abusos em mim. E mandava eu fazer algumas coisas com ela também. Tudo isso em troca de um prato de comida. Aquela mulher fazia isso. Irmãs, eu carrego em mim algumas marcas.
A minha língua mutilada, a cicatriz nas costas, as queimaduras no corpo, né? As minhas unhas dos 2 dedões não voltaram mais ao normal. Eu chegava a urinar na roupa de dor. Quando ela colocava os meus dedos do pé na porta, eu chegava a fazer xixi na roupa de dor, sabe? Essas 2 unhas dos meus 2 dedões dos pés, elas não voltaram mais ao normal. Elas não desenvolvem. Eu já fui na podóloga. Elas não desenvolvem, irmãs. É isso aqui. Do jeito que elas nascem, é isso aqui, sabe? E um dia eu perguntei para Jesus por que ele não restituía essas unhas minhas. Porque antigamente eu colava umas unhas, aquelas unhas de fibra de vidro. Eu ia lá na nail designer e ela fazia as unhas, ficava bonitinha, arrumadinha, né? E aí, só que virava e mexia, eu trupicava nas coisas e aí a unha saía, arrancava. Voava longe as unhas. Não era minha aquelas unhas. E aí, um dia eu falei: ô Jesus, o Senhor podia tanto restituir, né, essas unhas, fazer as minhas unhas voltarem ao normal. E um dia Deus falou comigo, no meu coração, irmãs, e eu passo isso para a igreja hoje, onde eu tenho passado. Existem cicatrizes que Deus não vai permitir ser apagadas de nós. Existem marcas que Deus não permitirá ser apagadas de mim e de você. Para todas as vezes que nós olharmos, nós lembrarmos de onde Ele nos tirou. Comece a olhar para as suas marcas com olhos de amor. Hoje não me incomoda mais. Está aí, Deus não quis, Ele não deixou de ser Deus por isso, Ele continua sendo o Deus maravilhoso que nós servimos. As marcas que eu carrego em mim são as marcas do meu milagre. Aleluia, glória a Deus. E um dia Deus me tirou daquele lugar, ainda com vida, para a glória dEle. Aleluia, você pode aplaudir Jesus. Daquele lugar, eu fui para uma delegacia, dar o meu primeiro depoimento. Da delegacia, eu fui para um abrigo. Meus pais perderam a minha guarda na justiça e eu fui para adoção. Célio, o que aconteceu com a mulher que fez isso com você? É a dúvida de quase 100% das pessoas. Aquela mulher, ela foi presa. Ela pegou 14 anos de prisão. Ela ficou 7 anos fechada. O resto da pena ela cumpriu no semiaberto. E há 4 anos ela está livre de toda a sua pena e mora em Goiânia. Eu fui para esse abrigo. Meus pais perdem a minha guarda. Eu vou para adoção. Deus não me esquece mais uma vez. E Ele envia na minha vida uma família para cuidar de mim. Ele preparou um casal para me adotar. Mas não foi qualquer casal não, viu gente? Foi um casal de pastores. Aleluia. Com ministério de libertação. Provavelmente vocês devem conhecê-los. Pastora Ezenete Rodrigues. Pastor Marcos Rodrigues. Esse casal tão abençoado. Pastora Ezenete, ela é líder de intercessão da Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, do Diante do Trono da Ana Paula Valadão, líder e dona da Estância Paraíso, uma mulher muito usada na presença de Deus, uma mulher que Deus usa para curar muitas vidas, para libertar muitas vidas. E um dia Deus usou a vida dela, dela e do esposo, e eles me adotaram. Eu fui para Minas Gerais, Belo Horizonte, morar com aquele casal de pastores. E ali na Estância Paraíso, onde muitas vidas passam e são curadas, eu fui uma delas. Que um dia subiu o morro da Estância ferida, machucada, traumatizada, cheia de marcas, de dores, de medo, de pesadelos. Mas um dia, para a honra e glória do nosso Deus, eu pude descer o morro da Estância, curada para a honra e glória do Senhor. Aleluia.
Eu falo que Deus, Ele me pegou no colo dele, e no colo do Pai, Deus sarou as minhas feridas. No colo do Pai, Deus sarou. Deus me curou por completo. Sabe, eu imagino Satanás olhando para mim lá naquele cativeiro e dizendo: vai morrer. É torturada, é amordaçada, é abusada sexualmente, é traumatizada, vive com medo, é cheia de marcas em seu corpo, come fezes de cachorro. Não tem jeito, você vai morrer. Mas eu imagino meu Deus olhando para mim e dizendo: é improvável, mas é escolhida, é filha, é amada, é princesa, é obra-prima minha. Aleluia. Vou libertar, vou lapidar, vou curar e vou levar às nações. Aleluia. Eu imagino o Senhor olhando para mim lá na Estância Paraíso e dizendo: filha, medo não combina com você. Aonde eu vou te levar não pode existir isso no seu coração. Filha, falta de perdão não combina com você. Aonde eu te colocarei não pode existir isso dentro de você. Toda raiz de iniquidade eu arranco da tua vida. Toda maldição hereditária eu tiro de você. Você não vai ser como a tua mãe. Você não vai ser como teu pai. Você vai ser quem eu escolhi para você ser. Aleluia, glória a Deus. Deus me cura por completo ali na Estância. E após 9 meses passando por todo aquele processo de cura e libertação, coisa que não foi fácil, coisa que foi difícil, coisa que houve preço a ser pago por aqueles pastores. Aleluia. E para honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui com a minha vida curada, porque um dia Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Aleluia. Aleluia. Irmãs, e ali depois de passar por todo aquele processo de cura e de libertação, uma semana que eu estava morando na Estância, eu passei a chamar a pastora Zenete de mãe e o esposo dela de pai. E hoje eles são os meus pais adotivos. Hoje eu tenho o privilégio de poder chamar eles de pai e mãe. Eu estava com eles, Deus me deu o privilégio de estar com eles esse mês de maio 2 vezes. A Estância Paraíso um dia foi lugar de cura para mim. No dia 7 de maio, dia 7, no começo do mês, eu fui convidada pela minha mãe Zenete para ir lá na Estância pregar a palavra de Deus naquele lugar, no programa que ela tem que chama Mulheres que Transformam. Um lugar que um dia foi cura para mim, hoje eu sou convidada para contar o que Deus fez. Aleluia. No dia 25 de maio, agora, ela me convidou para estar lá na Batista da Lagoinha, do Borba Gato, ali no setor onde ela é presidente da igreja. Então, Deus, Ele é tão maravilhoso. Hoje eu vou naquele lugar para testemunhar o que o Senhor fez. Aleluia. E eles são uma bênção de Deus na minha vida. Minha mãe Zé é um presente de Deus para mim. Meu pai Marcão é um presente de Deus na minha vida. Hoje eu pude dizer isso para eles lá. Sempre que eu posso e tenho oportunidade, eu digo para eles: eu sou muito grata ao Senhor pela vida deles, por tudo que eles fizeram por mim. Porque, irmãos, vamos combinar, eles estavam ali com a vida deles organizada, com a família deles em ordem. Eles estavam ali com os filhos deles, tudo ok, a casa ok. De repente traz um furacão lá de Goiânia e traz para dentro de casa uma menina doente, uma menina cheia de traumas, de medo, de marcas, de tudo que é tipo de coisa. Eu era um problema, mas eles não me viram como um problema. Eles me viram como filha. Eles me viram como escolhida do Senhor. Eles me colocaram dentro da sua casa. Eu baguncei toda aquela casa. Aquela menininha retraída que chegou ali na Estância, uma menina cheia de medo, de repente eu virei um furacão dentro daquele lugar. Eu andava em tudo que é lugar. Não tem um lugar daquela Estância que eu não pisei.
Minha mãe ia me procurar, eu estava em cima dos telhados andando, brincando. Um dia o jornal foi fazer uma entrevista comigo lá, o jornal da Record. E eles me perguntaram, o jornalista me perguntou: Célia, o que você tem aqui na estância que antes você não tinha? Eu respondo com a voz bem firme: liberdade. Eu me sentia livre naquele lugar. E ali, depois de passar por todo esse processo, com toda a paciência e amor que eles tiveram pela minha vida, hoje eles choram. Dia 25, os dois estavam sentados assim na primeira fileira da igreja, me vendo pregar. Eu cheguei no meu pai e falei: pai, o que o senhor achou da ministração? Foi muito boa. Falei: o que eu preciso melhorar? Ele falou: nada, apenas deixa Deus te usar. E ali, hoje para mim é um privilégio, sabe, com tanto amor que eles cuidaram de mim. Quando eu cheguei na instância, eu não sabia dormir na cama não, irmãs. Eu dormia no chão, no cativeiro. Eu não sabia dormir em cama não, irmãs. A minha mãe Zenete ficava a noite inteira levantando para poder me colocar na cama. Ela ia lá, eu ia dormir na cama. De madrugada ela acordava, eu estava no chão. Ela me pegava, me levava para a cama. De repente ela: Marcos, vai ter que ir lá ver a Lucélia de novo, como é que ela está. Eu chegava lá, eu estava no chão. E ela, com todo o amor, com toda a sua paciência, vinha e conversava comigo. Eu dormindo, eu não via. E ela falava: você tem cama, filha, Deus te deu uma cama, você não está mais naquele lugar, Jesus já te tirou do cativeiro, você não está mais lá, você tem uma cama, você tem uma família, você tem uma casa. Ia conversando comigo até eu aprender a dormir na cama, sabe? Então foi um processo. E após 9 meses, nós naquele lugar pudemos contemplar a bênção do Senhor, o milagre do Senhor na minha vida. Cheguei na minha mãe Zenete, eu tinha uma saudade tão grande dos meus pais biológicos, e eu peço a minha mãe Zê para voltar para Goiânia, para a casa do meu pai biológico. E ela falou que ia orar, e ela foi orar, porque ela é uma mulher de muita oração. E depois de alguns dias ela me autoriza a voltar para Goiânia, para a casa do meu pai. Mas mesmo eu voltando para Goiânia, eles nunca deixaram de cuidar de mim. Mesmo de longe, eles sempre estiveram cuidando de mim, tanto espiritualmente falando, como financeiramente também. De todas as formas, o que eu precisava, eles sempre estavam cuidando de mim, mesmo à distância. Nas férias eu ia para lá, passar uns dias com eles. Passei alguns dias lá, depois que eu fiquei adolescente. Então, eles nunca me abandonaram. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque Ele fez dessa maneira. Porque o Deus que eu estou pregando aqui para vocês há 1 hora, o Deus que eu clamei dentro daquele cativeiro, o Jesus que transformou minha vida, eu aprendi e vivi mais dele lá na Estância Paraíso. Então sou muito grata ao Senhor porque Ele fez desse jeitinho. Porque talvez se eu tivesse saído do cativeiro e ido direto para o colo do meu pai ou da minha mãe, eu não conhecia esse Deus que eu sirvo hoje. Eu não tinha experiências com Ele, apenas aquela experiência de orar e as polícias chegarem. Não tinha tido mais, eu não tinha tido um encontro real com o Senhor. Mas Deus foi maravilhoso e Ele preparou tudo. E a minha mãe autoriza, eu volto para Goiânia, para a casa do meu pai biológico. Assim que eu cheguei em Goiânia, eu fui procurar uma igreja, fui servir ao Senhor. Comecei a congregar no Ministério Esperança. Nessa igreja eu fui batizada, Assembleia de Deus. Fui batizada nessa igreja, nas águas, de 13 para 14 anos. 14 para 15, surgiu um sonho lindo no meu coração. E sabe qual era esse sonho? Casar e ter uma família. E eu dizia: o dia que eu casar, eu não vou separar do meu marido. E o dia que eu tiver meus filhos, eu não vou dar meus filhos para ninguém criar. E eu sonhava com esse lar, com essa família, sabe? Eu queria isso para a minha vida, uma família de verdade. E eu falava que eu ia fazer diferente de como a minha mãe e o meu pai fez. O tempo passou, com 17 para 18 anos, Deus me deu meu ministério. E eu comecei a receber convites para pregar em muitas igrejas.
As igrejas, os pastores me acharam através de um pequeno vídeo que eu fiz e lancei na internet. E esse vídeo viralizou na época, nem tinha Instagram, era só Facebook. E esse vídeo viralizou no Facebook. E os pastores começaram a me convidar para contar o meu testemunho. Mas eu não sabia pregar, eu não sabia falar em público. Eu tinha tanta vergonha de falar em público, irmãs, tanta vergonha. Mas tanta vergonha que eu começava a chorar. Sabe, de vergonha. Eu ficava nervosa de poder falar em público e começava a chorar. Não saía, não fluía. E um dia Deus usou um profeta para falar comigo. Eu já estava com o quê? Com 18 anos. Esse profeta falou comigo. E ele disse: o Senhor manda te dizer, filha, vou fazer de ti como uma águia. Vou te levar em lugares altos, em lugares que você nunca imaginou colocar a planta dos seus pés. E através da tua vida, outras vidas vão ser curadas. Através de você, casamentos vão ser restaurados. Através de você, pessoas que queriam morrer vão decidir viver. Através da sua vida, pessoas vão render aos meus pés. Eu te usarei nos 4 cantos dessa terra. Aleluia. Essa foi a promessa do Senhor feita para mim um dia. E hoje eu estar aqui na sua igreja, o convite foi feito pela pastora. Mas essa agenda já estava marcada no céu. Essa agenda já estava marcada na agenda do Senhor Jesus. Aleluia. E se era promessa de eu estar aqui, irmãs, eu não sei você, mas eu creio em vidas curadas. Eu creio em famílias restauradas. Eu creio em vidas rendidas. Eu creio, porque quem disse não foi eu, não foi a pastora, não foi o pastor. Quem disse foi o Senhor. E tudo aquilo que sai da boca de Deus não volta para lá vazio. Aleluia. Irmãs, e o tempo foi passando, Deus começou a me levar, o Senhor começou a levar em muitos lugares. Pontes de Lacerda. Gente, vocês acham que eu sabia que vocês existiam? 400 quilômetros do aeroporto, gente. E olha onde Deus me trouxe. Olha que povo bonito que o Senhor me trouxe para conhecer. Aleluia. Está vendo? Então o Senhor disse que me levaria em lugares que eu nunca imaginei. Realmente, nunca imaginei estar aqui. Mas o Senhor trouxe, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia, para cumprir na nossa vida as promessas dEle. Irmã, fica tranquila, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, Ele cumpre. Amém? Basta nós darmos lugar a Ele, para Ele fazer na nossa vida. Amém? Com 19 anos, Deus realizou o meu sonho de casar. Eu casei para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Depois que eu casei, qual era o meu sonho? Ser mãe, ter filhos. Quando eu e meu marido decidimos gerar filhos, nós recebemos a notícia que eu, Lucélia, não podia gerar. Como uma boa assembleana que eu sou, sabe o que eu fiz? Está repreendido em nome de Jesus. Ah, mas não foi eu, os médicos disseram, então está amarrado em nome de Jesus. O meu médico, o médico de todos os médicos, já disse que eu posso ser mãe. Jesus. Jesus vai me fazer gerar. Deus vai me dar um filho no ano de 2016. Em 2016, dia 19 de janeiro de 2016, eu descobri que em meu ventre estava sendo gerado meu primogênito. E eu fiquei grávida do meu primeiro filho, o Miguel. Dia 4 de setembro de 2016 ele nasceu. Aí quando Deus cura por completo, né? Aí em 2018 eu pude gerar pela segunda vez. Fiquei grávida do meu segundo filho, o Mateus. O Mateus nasceu dia 10 de julho de 2018. Aí quando Deus cura mesmo, né, irmã? Glória a Deus. Aleluia. Eu brinco com meu marido que Deus olhou para nós dois e falou assim: Estênia e Lucélia, ide e povoai a terra. A gente entendeu, foi lá e fez mais um. Crente tem o quê? Fé, fome e filho. Tá vendo?
fiquei grávida pela terceira vez. Dia 18 de abril de 2023, o nosso terceiro filho nasceu. Para a honra e glória do nosso Deus. Os médicos disseram, não vai gerar. Mas Jesus disse, vai sim, não vai ser só um não, vai ser 3. Glória a Deus. Volta a primeira imagem no telão para mim, por favor. Volta a primeira imagem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É triste nós olharmos para essa imagem. Irmãs, nós olharmos. Talvez na época você. Quem assistiu na TV? Acima de 35 anos, irmãs. Levanta a mão aí, irmãs. Vocês lembram, não é possível. Acima de 35 anos vai lembrar melhor. Vocês que assistiram essas imagens na televisão aí. Talvez na época você se perguntou, meu Deus, o que vai ser dessa menina? Eu quero dizer, igreja, que um dia Jesus bateu na porta do meu coração. Cristo bateu na porta. E eu abri a porta. E eu disse, Senhor, Tu és bem-vindo. Entra na minha vida e muda a minha história. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, não tem como as coisas permanecer como estão. Se há tristeza, vai ter que se retirar, porque Jesus, que a alegria, chegou. Se há enfermidade, vai ter que se retirar, porque Jesus, que a cura, chegou. Se há morte, vai ter que se retirar, porque Jesus, que a vida, chegou. Aonde Jesus chega, Ele muda o ambiente. Aonde Jesus chega, Ele muda a nossa história. Ele transforma a nossa vida. Olha onde eu estava, irmãos, e olha onde Jesus me colocou. Coloca a terceira imagem aqui no telão, por favor. Aleluia. Olha onde Jesus me colocou. Coloca a terceira imagem aqui, por favor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Não mandaram a terceira imagem lá, mas vai dar certo, viu? Agorinha dá. Quando der certo, vocês põem aí, tá bom? Glória a Deus. Vocês vão ver o tanto que o nosso Deus é lindo. Mas vocês sabiam que para hoje eu estar aqui com a minha vida curada, transformada, é bonito demais, irmãs. Hoje vocês olharem para mim e ver quem eu me tornei. Hoje a gente olhar e falar, nossa, aquela menininha virou essa mulher aí. Meu Deus, Deus é lindo demais. Sim, Deus é lindo. Mas para hoje eu estar aqui com a minha vida curada, transformada, com a minha vida curada por completo, gente. Porque para contar tudo que eu contei aqui sem sentir dor nenhuma, é só quem é curado por completo. Eu tive que tomar uma decisão na minha vida. E eu falo que o segredo da minha vitória chama-se perdão. O segredo da minha vitória é o verdadeiro perdão. Como que é isso, Lucélia? Eu perdoei a mulher que me fez tanto mal. Perdoei de verdade. Perdoar não é esquecer, isso chama amnésia. Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor. Isso é cura. Porque se perdoar fosse esquecer, como que eu ia testemunhar? Como que você ia testemunhar? Né? Então perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor. Isso é cura. Você foi curado. Para a honra e glória do Senhor. Eu perdoei aquela mulher que me fez tanto mal. Perdoei de verdade, irmãos. É de verdade. Como que é perdoar de verdade? Ao ponto de amar quem te feriu. Esse é o perdão verdadeiro. Jesus se entregou, só um minutinho. Jesus se entregou na cruz por amor. E antes mesmo dele morrer na cruz, ele nos perdoou. As últimas palavras que Cristo disse foi perdão. Então se Ele perdoou, quem é eu e você, minha irmã? Quem somos nós para não perdoar quem nos magoa, quem nos deixa triste, quem nos ofende? Quem quer viver milagres? Então perdoe. Se você quer viver milagres, começa a perdoar. Porque a falta do perdão nos impede de viver o milagre. A falta do perdão nos impede de receber a bênção de Deus. Vocês lembram como eu estava? Coloca para mim então
aonde Jesus me colocou para elas verem. Você pode aplaudir Jesus, aleluia, glorifica Ele, exalta o nome dEle, porque é só Jesus quem faz isso, é só o Senhor quem transforma, é só o Senhor quem cura, é só o Senhor quem muda histórias, é só Jesus que nos livra da tormenta, aleluia, toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus, aleluia. Aí está a minha família, irmãs. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Aí está o meu marido, o meu primeiro filho, o Miguel, o meu segundo filho, o Mateus, e o nosso terceiro filho, o Marcos. Os médicos disseram: não vai gerar, mas Jesus disse: vai. Olha lá, está lá, gente, a minha família. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que transforma vidas, aleluia. Querida, a falta do perdão ia me impedir de receber esse milagre. Tem mulheres que querem casar, que querem construir família, mas não sabem perdoar. Minha irmã, se você não sabe perdoar, eu estou aqui para te aconselhar: não casa. Porque lá no casamento é onde você mais vai praticar o ato do perdão. É todo dia, minha irmã. É 70 vezes 7. É todo dia. E não tem esse negócio de brigou e um dormir no sofá e outro na cama não, viu? Não tem isso não, porque quando você fizer isso, Satanás vai lá e deita do seu lado e dela. Dele e dela. Dela é seu e dele. Nem que durma de bundinho um pro outro, mas é para dormir junto. Vocês não podem dar legalidade para o inimigo, não. É 70 vezes 7, você tem que perdoar, minha irmã. Eu tenho 10 anos de casado. Quantas vezes vocês acham que eu tive que perdoar meu marido? Milhões, já passou de 70 vezes 7. Quantas vezes ele teve que me perdoar? Milhões, já passou de 70 vezes 7. Diariamente nós tivemos que perdoar um ao outro. Porque se o perdão não habitasse em mim e nele, nós não tínhamos feito 1 ano de casado. Nós temos 10 anos para a honra e glória do Senhor Jesus. Repita comigo assim: perdoar é libertar o prisioneiro que sou eu. Você prestou atenção no que você acabou de falar? Ou você repetiu só porque eu pedi? Perdoar é libertar o prisioneiro que é você, minha irmã. Se você não perdoa, você vai para dentro de uma prisão. Lembra o jeito que eu estava acorrentada nas escadas? Você vai para aquele lugar, no mundo espiritual. Você vai para dentro de um cativeiro espiritual. Você vai para dentro de uma prisão espiritual. Você olha para o lado, todo mundo está vivendo milagres, todo mundo está vivendo vitória, e você está no mesmo lugar. Porque a falta do perdão nos prende, nos acorrenta e nos impede de avançar. Quando você não perdoa, você vai para dentro da prisão, e Jesus não vai lá para dentro com você não, Jesus fica de fora. E você está lá dentro. Ah, mas o meu pai. Ah, mas a minha mãe. A minha mãe não tinha que ter feito isso comigo não. Eu sou uma filha tão boa. Ah, mas o meu marido, eu abri mão da minha faculdade, eu abri mão da minha profissão para poder cuidar da nossa família, e olha o que ele fez comigo. Ah, mas o meu filho, ah, mas o meu pai, olha o que o meu pai fez comigo. E Jesus está de fora da prisão assim: ei, sai daí. Sai daí. Eu tenho coisas novas para você. Eu tenho milagre para te entregar. Eu tenho vida com abundância para a tua vida. Eu tenho milagre. Eu tenho uma vida com excelência para você. Sai desse lugar. E você está dentro da prisão, olhando apenas para o que o outro fez com você. Sai desse lugar, minha irmã. Sai dessa prisão. Decida nessa noite sair desse cativeiro espiritual
Em nome de Jesus, Deus não te trouxe aqui para mais um culto. Deus não te trouxe aqui apenas para o quarto chá de mulheres. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Deus te trouxe aqui para te mostrar que tem gente que sofre e mesmo assim perdoa. Aleluia. Deus te trouxe aqui para transformar a sua vida. Deus te trouxe aqui para te acordar, para mostrar para você, minha irmã, quem sofreu mais do que eu nessa igreja, por favor, levanta a sua mão que eu quero te ver. Quem sofreu mais do que a Lucélia, levanta a sua mão, deixa eu ver você. Então, se eu conseguir, você também consegue. Se eu dei conta, você também dá conta. Basta você querer, minha irmã. Mas é porque hoje em dia nós andamos muito orgulhosos. Nós não queremos dar o braço a torcer. Entende? Ô irmã, eu quero saber se aquela mulher, sei lá o que ela pensa. Eu quero saber que eu quero morar na glória. Eu quero viver milagres. Eu quero viver uma vida com abundância na terra. Se ela acha o que ela acha, para mim não estou nem aí. Eu desejo é que Jesus alcance ela, que o Senhor mude a história dela, que ela venha ter um encontro com esse Jesus maravilhoso que nós servimos, que ela venha viver para Jesus na terra e vai morar na glória com nós. É isso que eu desejo. Em nome de Jesus. O Senhor te trouxe aqui para mudar a sua história. O Senhor te trouxe aqui para mudar seu pranto em alegria. Talvez você está aqui na igreja. Tem quanto tempo que você não pede oportunidade para contar um testemunho, minha irmã? Pastora, fulana acabou de chegar na igreja, você viu? Já está contando testemunho de milagre, de vitória. E eu estou aqui, pastora, tem quantos anos? Nada acontece na minha vida. Deus não me ama. Sabe por que disso? Porque às vezes fulana que acabou de chegar tem um coração perdoador que você não tem. Aí você vai ficar aí. Fica aí. Fica aí. Deus quer te entregar, Deus quer fazer, mas a falta do perdão nos impede de viver o milagre. Se eu não tivesse perdoado, minha irmã, hoje eu não estaria aqui não. Como que eu ia pregar aquilo que eu não vivo? Em nome de Jesus. Quer ser perdoada? Perdoe. Lá em Marcos vai dizer assim: na medida que perdoares, serão perdoados. Na medida que perdoares, serão perdoados. Quer receber perdão? Começa a perdoar. E lá na oração Pai Nosso: perdoai todos os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando nós estamos fazendo essa oração, nós estamos dizendo assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados, assim como eu já perdoei meu pai, minha mãe, meu marido, meu vizinho, meu filho, assim como eu já perdoei aqueles que me machucaram, Senhor, me perdoa. Se você não perdoa, você não tem a capacidade de amar o Senhor. Ô Lucélia, não é possível eu sair da minha casa para você me falar que eu não amo Deus, sendo que Deus é tudo na minha vida. Só porque eu não perdoo meu pai? Só porque eu não perdoo meu marido? Eu não amo o Senhor? Deus é tudo para mim. Se Ele fosse tudo para você, você já tinha perdoado quem te machucou. Oração lá no livro de João, 1 João 4:20, diz assim: como pode alguém dizer que ama a Deus, que não vê, mas odeia o seu irmão que vê? Até para amar o Senhor nós já temos que ter perdoado. Porque se você não está conseguindo amar quem te feriu, você vai conseguir amar o Senhor. Se você não consegue amar quem te feriu, que você vê com o seu olho, você vai conseguir amar o Senhor, você nem vê. A palavra está dizendo isso. Você sabia que a sua oferta não vale a pena para Deus quando você não perdoa? Não vale. Mas como que é isso? A Bíblia diz: sejam todos dizimistas e ofertantes fiéis, para que o devorador não entre na nossa casa. Eu não quero que o devorador entre na minha casa. Ele está entrando de outra forma, pela falta do seu perdão.
Lá em Mateus 5:23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai lá primeiro pedir perdão para o teu irmão, e depois voltando faça a tua oferta. Sabe o que eu aprendo com isso? Esse versículo nos mostra o quanto Deus está preocupado com o nosso coração, do que com o dinheiro que você está trazendo aqui. Até porque Ele é dono do ouro e da prata, e Ele não precisa do seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Mas eu preciso dizimar, Lucélia, eu preciso ofertar. Precisa, é ato de obediência. Você tem sim que dizimar e ofertar, mas você tem que fazer isso com alegria no seu coração. Aleluia. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Você não pode ir embora daqui da mesma forma que você entrou. Deus não te trouxe aqui para mais um culto, Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Em nome de Jesus, entenda, a falta do perdão está impedindo você de prosseguir. Perdoe nesta noite, perdoe seu pai, minha irmã, perdoe sua mãe, perdoe seu marido, mulher. Quando eu comecei essa ministração, o que eu disse? Tudo começou com a separação dos meus pais. Tudo começou com a quebra de aliança. Tudo começou com um divórcio. Se os meus pais não tivessem separado, a minha história não era a que eu acabei de contar para vocês. Qual é a história que você quer para os seus filhos? Qual é a história, minha irmã, que você quer para os seus filhos? Qual? Divórcio não é o melhor caminho. Divórcio não é a melhor solução. Existem situações que cabem um divórcio, respaldado pela palavra. Que hoje em dia as pessoas já casam pensando em divórcio. Ah, se não der certo eu largo. Ué, o que é isso? Virou bagunça esse negócio? Deus criou a família. Deus criou a família é projeto de Deus, a família é bênção, é projeto do Senhor. Não tem esse negócio, se não der certo eu largo não, minha irmã. Aonde que é que a palavra vai nos respaldar para um divórcio? Em caso de adultério. Mas ainda assim eu conheço casais que foram restaurados, praticaram o adultério, arrependeram, deixaram o pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deixaram e hoje vive uma vida de abundância. Hoje vive um casamento abençoado. Traição, adultério, abandono. Você foi abandonada? Seu marido foi embora e deixou você, não quis saber de você mais? Foi isso que aconteceu? Se não foi, o divórcio não cabe para você também não. Você está sendo agredida dentro da sua casa? Você está vivendo agressões dentro do seu lar? Eu te dou uma dica, número é 180, Lei Maria da Penha. É isso que você tem que fazer, é buscar ajuda, porque a lei, ela foi deixada para ser exercida. Se não for isso, minha irmã, vai para terapia, vai buscar ajuda, vai buscar um casal de pastores para aconselhar vocês, vai fazer um Casados para Sempre, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus filhos em nome de Jesus, porque Satanás está aí querendo tragar a vida dos nossos filhos, quer destruir a nossa vida. Hoje vocês acham que o meu pai e a minha mãe são felizes? Meu pai e minha mãe carregam uma culpa neles pelo que aconteceu. Uma culpa que poderia ter sido evitada com um simples liberação de perdão e pedido de perdão. Um simples olhar um para o outro e falar assim: você me perdoa? Eu te perdoo. Eu não vou fazer isso mais não. Então beleza, vamos para a presença de Jesus? Vamos servir Jesus? Vamos buscar a restauração do nosso casamento em Deus? Era um simples isso. Hoje eu não carregaria esse testemunho de sofrimento, de dor no passado. Qual é a história que você quer para os seus filhos? Lute pela sua casa. A sua família é projeto de Deus.
é projeto do Senhor. A sua casa é projeto do Senhor. Seus filhos são bênção, são herança. Seu marido é bênção. Ah, Lucélia, ele não muda. Muda sim. Muda sim. O Espírito Santo de Deus tem o poder de convencer o homem do pecado. Busca em Deus. Mas existem coisas que nós temos que pagar preço. Quando eu casei com meu marido não era convertido não, gente. Vocês veem a luta que foi para esse homem aceitar Jesus de verdade, ser convertido? Foi fácil não. Ele não praticava nada dessas práticas do mundo. Nada disso que o povo do mundo faz. Mas ele ainda não tinha vindo na frente confessar Jesus como seu Salvador. Ele ainda não tinha entregado a vida para o Senhor, vivido uma experiência com o Senhor. Foi luta, mas eu não desisti. Eu falei, Senhor, o Senhor me chamou para estar no altar, Pai. E eu quero um homem do meu lado para estar comigo, servindo ao Senhor junto comigo, Pai. Transforma esse homem, muda a história dele. Jesus faz ele ter uma experiência com o Senhor, faz ele entender que sem Jesus nós não somos nada. E um dia, para a honra e glória do nosso Deus, depois de muito orar e buscar no Senhor, ele veio na frente e entregou a vida dele para Jesus. Um dia ele olhou para mim e falou, eu quero batizar, eu quero descer as águas. Foi batizado. E hoje ele é o maior incentivador de eu estar aqui, irmãs. Ele é o maior incentivador. Ele não está aqui comigo porque ele está com os nossos filhos, cuidando dos nossos filhos. Mas desde o início do meu ministério, ele que me acompanhou em todas as agendas. Ele que sempre esteve comigo. É o maior incentivador. Vai mesmo. Ele falou, irmão, como é que você está? Eu falei, cansada não, passada, além. Ele falou, Deus te renove. Que o Senhor renove as suas forças, amor. Eu vou orar por você. Eu estou aqui. Deus é bom. Então, em nome de Jesus, não desista da tua casa. Eu quero orar por você. Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Oh Senhor Jesus, eu queria te convidar, minha irmã, você orar comigo. Deixa eu orar sozinha, não?